Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Diferentes Categorias de Mundos Habitados, ministrada pelo Sr. Robson Castelli. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, e com muita alegria no coração. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, que possamos nessa noite ler o Evangelho e senti-lo em nossos corações, para que possamos nos projetar no nosso futuro, porque nós vamos falar hoje de diferentes categorias de mundos habitados. Nós encontramos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 3, 4 e 5. E o título do capítulo é Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus nos deixou essa grande verdade, né? E os Espíritos já nos respondem lá no capítulo, primeira parte do livro dos Espíritos, na questão 55, quando fala de mundos, eles nos afirmam o seguinte: todos os globos que circulam o espaço são habitados. O homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então, Jesus nos traz a informação, os Espíritos reforçam isso e nos esclarecem, né? Ou seja, nós não somos o centro do universo, ok? Isso é muito importante. Então vamos ver o que o Evangelho traz, o que Kardec traz nesse texto belíssimo, onde ele já nos reporta dizendo o seguinte: do ensino dado pelos Espíritos, resume que as condições dos mundos são muito diferentes. Então, nós olharmos a figura, nós vamos verificar, logicamente, que materialmente falando são diferentes, mas espiritualmente também são diferentes. É isso que a doutrina vai nos ensinar, como que isso acontece. E ele traz dizendo o seguinte: em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então está dizendo aqui que cada globo, tem a sua relação de acordo com o adiantamento moral de cada um de nós. E aí ele diz: entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente. Então, há mundos inferiores à terra, física e moralmente. E traz mais: outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores sob todos os aspectos. Então, quando nós ouvimos do Cristo, nós vamos lá ver em João capítulo 14, nos versículos 1 a 3, ele vai nos dizer: credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Que mensagem belíssima do Cristo, nos convidando ao quê? O adiantamento moral. O mundo que nos espera no futuro é aquilo que nós estamos fazendo hoje da nossa evolução moral. O que nós estamos fazendo nas nossas vidas nesse momento aqui na Terra? Eu gosto de lembrar assim: todos nós, quando se programa uma viagem de férias, quando isso é possível, nós buscamos o quê? O melhor lugar, as melhores acomodações, o lugar mais bonito que nós possamos ir. E nós nos preparamos ansiosamente para esse dia chegar. Não é assim? Ou nós vamos tirar férias e falar: não, eu vou em qualquer lugar. Não é assim. Nós fazemos um planejamento.
E por que não fazermos um planejamento para a nossa próxima morada? Por que nós não pensamos que a vida continua, estamos aqui de passagem e nós vamos continuar exercendo aquilo que somos, que não vai mudar da água para o vinho, porque esse adiantamento moral ele é gradativo, mas depende da nossa vontade, da nossa boa vontade, de sair desse mundo de materialidade, de paixões desenfreadas para o mundo espiritual. Será que nós estamos trabalhando suficientemente nesse momento no bem e no amor ao próximo? Porque nós precisamos construir esse mundo. Que Jesus ele não falava só aqui de mundos materiais, fala de mundos espirituais e mais ainda, psíquicos. Aonde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. O que nós estamos querendo construir para o nosso futuro? Então, Kardec continua dizendo: nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberana. A vida moral é quase nula. Mundos inferiores, abaixo de nós. Quando fala de paixões reino soberana, porque nós também na Terra vivenciamos isso, né? O Livro dos Espíritos traz na questão 907, que Kardec afirma que o princípio das paixões é natural. Aí ele diz na 908: a paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Então nós entregamos excessivamente as paixões e aí nós nos perdemos no excesso. E aí nós ficamos materializados. Nós nos arrastamos no planeta, materialmente dizendo. E aí deixamos essa beleza de mundo, né, onde há muitas moradas para nós podermos seguir. E ele fala: à medida que a vida moral se desenvolve, desenvolvimento moral, diminui a influência da matéria. Que beleza? Então está aí o objetivo. Então quanto mais nós evoluímos moralmente, nós vamos desmaterializando, nós vamos se tornando espíritos na sua essência, porque o corpo material ele é uma vestimenta provisória, importante para o nosso crescimento. E diz: e nos mundos mais avançados a vida é toda espiritual. Nos mundos intermediários, diz Kardec, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, conforme o grau de adiantamento das criaturas que os habitam. Então, cada globo do universo habitam irmãos nossos de acordo com o seu adiantamento moral. Então mundos mais elevados, onde a matéria é sutil, os espíritos também já têm um corpo espiritual mais sutil, diferentemente de nós aqui na Terra. E aí nesta classificação, que é uma classificação relativa, não é absoluta, logicamente, Kardec diz: embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, pode-se todavia, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes,
dividi-los de modo geral como se segue. Aí ele traz essa belíssima divisão para a gente entender a nossa evolução. Mundos primitivos. O que significa esses mundos primitivos? Destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nós já passamos por esse processo de mundos primitivos. Mundos de expiação e de provas, onde predomina o mal. Estamos aqui, na Terra, expiação e provas, onde predomina o mal. Mundo de regeneração, que é essa transição que nós estamos vivenciando na Terra, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas de luta. Então, o objetivo do planeta Terra é chegar no mundo de regeneração, onde nós vamos estar aulidos, né, de sempre buscar essas forças do bem, de buscar sempre mais a evolução moral. E aí, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Depois temos os mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos depurados, no qual reina exclusivamente o bem. Então olha só a escala que nós estamos, saindo do mundo primitivo, estamos no plano de expiação e provas, vamos para a regeneração. Vamos. Quem vai? Se nós aqui continuarmos nosso mundinho egoísta e orgulhoso, né, na rebeldia às leis divinas, não seguir os ensinamentos do Cristo, os Espíritos respondem lá no livro dos Espíritos: há um outro planeta inferior nos aguardando, para auxiliar aqueles que precisam do progresso, e nós podemos dar valor naquilo que nós deixamos para trás. Há várias moradas na casa do meu Pai. A misericórdia de Deus. Então, qual o trabalho que nós temos que estar fazendo aqui? E aí, a Terra, diz Kardec, pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. Razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias. Então, essas tribulações que vivenciamos, Jesus já nos tinha ensinado. Na terra tereis tribulações. Então, nós precisamos fazer disso não algo negativo e nos entregarmos simplesmente a essas misérias humanas. Não, nós precisamos olhar o lado positivo da vida, compreender o propósito da nossa vida. É importante repetirmos o seguinte: Kardec perguntou aos Espíritos, no livro dos Espíritos também, qual o objetivo da reencarnação? Qual o objetivo de estarmos aqui na Terra? O objetivo é a evolução moral de cada um, mas também auxiliar a humanidade a evoluir. É uma responsabilidade tamanha. Não é só eu, não é só nós. É toda uma humanidade. Por isso que nós temos que aprender a fraternidade e a solidariedade. Kardec diz: os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele indefinidamente. Então, nós não vamos ficar sempre no mesmo planeta. Vai depender do grau de evolução de cada um. O papel de cada um tem que exercer no projeto divino. A vontade é do Pai, não a nossa. Nós precisamos se esforçar para conseguir o melhor. É como um aluno numa sala de aula. Ele precisa se esforçar em estudar para que ele possa atingir um grau maior. Nós estamos aqui numa escola, planeta Terra. Kardec continua dizendo:
nem nele realizam todas as fases do progresso que lhes cumpre percorrer para atingir a perfeição. Então, para nós atingirmos a perfeição, nós vamos ter que estagiar em todas as situações, as nossas necessidades para a evolução. Para a evolução. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Então nós vamos ter que trabalhar muito. Nós vamos deixar de lado a preguiça, deixar de lado esse comodismo e buscar conhecimento, buscar sabedoria, que é uma das asas da evolução, que a outra asa é o amor, é a caridade em essência. Precisamos conhecer a nós mesmos para que possamos fazer nossas mudanças. Quão difícil é, mas há necessidade. E aí são outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos do progresso proporcionais ao seu adiantamento. Então, todas as nossas existências reencarnatórias, nós encontramos o ambiente propício de acordo com o nosso adiantamento moral. Então, para que reclamar do planeta Terra, se nós precisamos do planeta Terra? Que a maioria dos habitantes do planeta Terra está num patamar de nível de mundo de prova e expiação. Então, ver a vida de outro ângulo, de outra maneira, aproveitar o espaço e fazer o bem o máximo possível, sem pedir retribuição. Que nós temos que esquecer de nós mesmos para poder fazer o bem. Para os espíritos, é uma recompensa passar a um mundo de ordem mais elevado. É assim que acontece, né? Como é castigo ou prolongar sua permanência em um mundo infeliz? A escolha é nossa. Nós queremos continuar num mundo de muita maldade, de muita miséria humana. A escolha é nossa. Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Levantar e Seguir, que ele diz no final o seguinte: a existência não é um feriado para a indisciplina, mas um dia de trabalho santo em que o espírito deve entrar na posse de sua herança eterna, entre as bênçãos de luz e a paz da alegria de viver. É isso. Essa existência, ela é preciosíssima. Precisamos buscar isso em nós. Jesus disse: brilhe vossa luz. Nós precisamos fazer com ela brilhar, para que nós possamos realmente modificar o nosso quadro, o nosso estado moral. E aí Kardec conclui dizendo: ou serem relegados para outro ainda mais desventurado do que aquele que são forçados a deixar quando se obstinaram no mal. Então a doutrina é bem clara nesse sentido, trazendo os ensinamentos do Cristo e ampliando a visão e nos deixando a par do qual realmente é o nosso objetivo e o que nós desejamos para nós. Que nós possamos fazer uma boa viagem para um lugar melhor. Depende de cada um de nós, não depende do outro, depende de nós, exclusivamente de nós. Para terminar, trouxe uma mensagem de Chico Xavier, por Emmanuel, numa obra Moradias de Luz, um trechinho importante. Diz ele o seguinte:
faze de tua existência um campo educado no bem para a colheita do amor, e a própria casa terrestre em que estagias se transformará para os teus pés em sublime integral de acesso às moradas abençoadas de Deus. Que Deus os abençoe. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.